Tudo começou em uma manhã comum. Laura estava na sala, tomando seu café, quando ouviu um som estranho vindo da casa ao lado. Era um ruído suave, mas perturbador. A casa, que sempre fora vazia, agora parecia estar escondendo algo. Desde que Laura se mudara para o bairro, há 3 anos, ninguém jamais entrara naquela casa. Diziam que era abandonada. Alguns diziam que estava assombrada. Mas Laura nunca acreditou nisso, até aquele dia. O som era inconfundível, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Ela tentou ignorar, mas conforme o dia foi passando, a curiosidade só crescia. Quem estaria lá? Era impossível. Quando a noite chegou, o barulho voltou, desta vez mais alto. Laura decidiu que precisava verificar. Pegou sua câmera, talvez para registrar algo estranho e ter uma prova e saiu para investigar. Ao chegar na casa, notou algo ainda mais estranho. A porta, que sempre estivera trancada, estava entreaberta, como se alguém estivesse esperando por ela. Hesitante, ela empurrou a porta, que rangeu ao abrir. O interior estava escuro, mas havia um silêncio tão profundo que parecia sufocante. E então, no andar de cima, uma luz fraca piscava, como um aviso. Sem pensar 2 vezes, Laura seguiu em direção àquela luz. A escada de madeira rangeu sob os pés de Laura enquanto ela subia devagar, o coração batendo tão forte que ela podia senti-lo na garganta. A luz intermitente vinha de um quarto que, segundo os vizinhos, nunca tinha sido aberto. O que havia lá dentro? Por que aquela luz piscava agora, depois de anos de abandono? Quando chegou ao topo da escada, Laura tentou abrir a porta do quarto, mas estava trancada. Ela olhou em volta, tentando entender o que fazer, até que notou algo incomum no chão. Uma pequena chave, antiga e empoeirada. Pegou-a com as mãos trêmulas e inseriu na fechadura. A porta se abriu com um estalo baixo, como se estivesse sendo aberta pela primeira vez em décadas. Ao empurrar a porta e entrar no quarto, foi recebida por uma cena que gelou sua espinha. O cômodo estava coberto de poeira, com móveis velhos espalhados, mas o que mais chamou sua atenção foi uma câmera de vídeo antiga, montada em um tripé, apontada diretamente para a cama. Ao lado da câmera, uma pilha de fitas cassete com datas que iam desde os anos 90 até o dia anterior. Curiosa e apavorada, Laura pegou a fita mais recente e a colocou na câmera. Quando a imagem apareceu, sua respiração ficou presa. Ela estava olhando para uma gravação dela mesma, dormindo em sua própria cama na noite anterior. Como isso era possível? Quem estava gravando e por quê? Laura mal conseguia respirar. A câmera mostrava claramente seu quarto, a forma como ela estava deitada, os lençóis puxados até o queixo, como ela costumava dormir. Quem quer que tivesse gravado isso, esteve em sua casa bem ao lado dela, enquanto ela dormia profundamente. O medo tomou conta. Ela desligou a câmera com um estalo nervoso, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Mas então, algo pior aconteceu. Do lado de fora do quarto, no corredor, ela ouviu passos. Passos lentos, como se alguém estivesse andando pelo andar de cima da casa. Laura apagou a luz do quarto rapidamente e se escondeu atrás da cortina em um canto escuro. Os passos ficavam mais altos e a porta do quarto se abriu devagar. Uma figura entrou, mas estava tão escuro que ela não conseguia ver o rosto. A silhueta alta e magra moveu-se até a câmera, desligando-a. A pessoa mexeu nas fitas, vasculhando o quarto, aparentemente à procura de algo. Laura manteve-se em silêncio, mal ousando respirar. A figura parecia não perceber sua presença, e depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ela saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Laura esperou alguns segundos antes de sair de seu esconderijo. Sem pensar 2 vezes, ela correu para fora da casa, o coração disparado, sentindo o ar frio da noite em seu rosto. Enquanto corria de volta para sua casa, uma única pergunta girava em sua mente. Quem era aquela pessoa? E o que estavam fazendo com aquelas gravações? De volta à segurança de seu quarto, Laura trancou a porta e se jogou na cadeira da escrivaninha. O que ela acabara de vivenciar parecia saído de um pesadelo. Ela precisava entender o que estava acontecendo, e a única pista estava nas fitas que havia visto. Decidida a descobrir a verdade, ela pegou as outras fitas que havia trazido da casa ao lado e começou a assisti-las. Uma a uma. Cada fita mostrava cenas semelhantes, pessoas dormindo em suas casas em vários locais da cidade. Mas o que todas tinham em comum era o desconhecimento total de que estavam sendo observadas. Todas pareciam tão vulneráveis, tão indefesas. E então veio a última fita. A data não era do passado como as outras. Era do futuro. Naquela noite, o sangue de Laura gelou. Ela apertou o play e viu algo que a deixou paralisada de medo.
A gravação mostrava sua própria casa, como de costume, mas desta vez a câmera estava posicionada do lado de fora, observando-a pela janela enquanto ela assistia ao vídeo. Ela viu a si mesma olhando fixamente para a tela, assim como estava fazendo naquele exato momento. E então, na gravação, a porta de sua casa se abriu. Laura virou-se devagar para olhar para a porta de verdade. Ela estava entreaberta. Laura estava paralisada, incapaz de desviar os olhos da porta entreaberta. Sua respiração ficou pesada e um frio percorreu sua espinha. Ela sabia que não estava mais sozinha. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto o silêncio da casa se tornava insuportável. Na tela, o vídeo continuava a mostrar sua própria casa, como se estivesse sendo filmada naquele exato momento. O terror tomava conta dela. Então, lentamente, a porta foi empurrada com um rangido baixo. Laura se levantou, tentando não fazer barulho, e recuou em direção à parede, mantendo os olhos fixos na entrada. Uma sombra começou a se formar no chão, e logo uma figura apareceu no batente. Era a mesma silhueta que ela tinha visto antes na casa ao lado. Alta, magra, mas dessa vez, a luz da lua que entrava pela janela revelou seu rosto. Era alguém que Laura nunca tinha visto antes. A pessoa sorriu, um sorriso perturbador, enquanto segurava uma das fitas em sua mão. Você nunca deveria ter ido até lá, Laura, disse a voz rouca, ecoando no quarto. Antes que Laura pudesse responder, a figura caminhou lentamente em sua direção. Ela queria gritar, mas sua voz não saía. O medo a imobilizou. Mas então, algo inesperado aconteceu. A figura colocou a fita sobre a mesa e se virou para ir embora, deixando a porta aberta atrás de si. Laura, finalmente recuperando sua voz, gritou: "Por que você está fazendo isso? Quem é você?" A figura parou, ainda de costas para ela, e respondeu calmamente: "Eu sou apenas o observador, e agora você também é parte da história." Com isso, a pessoa desapareceu na escuridão da noite. Laura ficou ali, paralisada, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A fita, deixada sobre a mesa, continha as respostas que ela tanto procurava, mas agora ela não sabia se queria continuar assistindo. De repente, tudo fazia sentido. Aquela pessoa estava gravando histórias de pessoas que se envolviam demais, pessoas que, como Laura, ultrapassavam os limites da curiosidade e acabavam atraídas para o jogo misterioso. Ela havia se tornado uma parte do que antes era apenas uma observadora. Com mãos trêmulas, Laura pegou a fita e a colocou na câmera pela última vez. A tela acendeu e, para seu horror, o vídeo mostrava alguém dormindo. Novamente era ela. Mas desta vez, as imagens foram gravadas no futuro, com uma data marcada para a próxima semana. No canto do vídeo, uma sombra se aproximava de sua cama. Laura desligou a câmera imediatamente. Ela sabia que o ciclo nunca terminaria. Siga a página para mais histórias intrigantes.